Bem-vindos a mais um vídeo do canal Espectador Rabugento. O canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, discutiremos até onde um vilão merece realmente uma origem. Não é novo em Hollywood, ou tanto em séries de TV como em filmes, eles quererem contar a origem de grandes vilões da história do cinema. E eu pensei em fazer esse vídeo porque mais recentemente saiu na Netflix a série Ratched, que é uma série que conta a história de origem de uma das principais vilãs clássicas do cinema. Para você que não sabe, Ratched, ela é a vilã do filme Um Estranho no Ninho. Um Estranho no Ninho, ele é um filme que ele foi tão importante para o cinema, principalmente para o cinema de terror, que depois que ele foi lançado, os filmes desse gênero usaram ele como total inspiração. E a vilã também foi inspiração para muitos outros filmes de terror, principalmente por ela ser uma personagem que ninguém sabia o passado, não sabia nada sobre ela. Então, depois de muito tempo, a Netflix resolveu que seria interessante contar a história dessa personagem. E aí ele foi lá e contou com a primeira temporada, que inclusive já tem trecho aqui no canal. Eu vou deixar no final do vídeo um link para você ir lá e ver o que eu achei da primeira temporada. Mas enfim, eu acho que isso não é necessário. Às vezes é muito bom que um vilão seja vilão apenas porque ele é mau. Não porque ele tem um passado triste, porque vamos ser sinceros, todo mundo tem um passado triste, mas não é por isso que você tem que pensar nele de uma forma positiva. Ele tem que ser mau porque ele é mau muitas vezes. E aí nós paramos para pensar, desde sempre, quando um vilão faz muito sucesso, Hollywood tenta recontar essa história de uma visão onde mostra que ele tinha um passado, que ele não tem um motivo para fazer isso. E é bem verdade que às vezes isso até funciona muito bem, mas para mim isso tem que ser ou construído ou ter uma desculpa muito boa para acontecer. Então antes de eu dar exemplos de por que eu acho que isso não deveria acontecer, eu vou dar 2 exemplos que eu acho que faz sentido acontecer. Primeiro, o Coringa. Recentemente, o grande ganhador do Oscar, na verdade do último Oscar até agora, foi o Joaquin Phoenix pelo seu papel em Coringa. No Coringa, eles pegam o personagem que todo mundo conhece e resolvem contar uma história pra ele, dar uma origem pra ele, mostrar por que ele é esse cara maluco. Só que aí entra 2 detalhes muito importantes. Primeiro, que em nenhum momento do filme do Coringa, eles enaltecem ele ou mostram como ele era bonzinho. Mostra que ele tinha problemas e que ele tinha tendência de virar o que ele virou. E segundo, que a gente está falando de um personagem de quadrinhos. Ou seja, nos quadrinhos, ele tem várias versões. Tem até versões que já contaram a origem dele, assim como acontece na HQ A Piada Mortal. Ele é um personagem que, por ter muitas versões, ele acaba te dando essa brecha de contar isso. Tanto que pode ser que um outro diretor que conte a história do Coringa no cinema, ele vire e fale que ele só é maluco e tudo bem, porque ele tem várias versões. Outro exemplo que eu até aceito é o do Darth Vader. Eu acho que até não precisava, mas na trilogia clássica, que é onde a gente é apresentado pelo Darth Vader, onde a gente descobre inclusive que ele é o pai do Luke e da Leia, lá no terceiro filme, quando a gente está assistindo, a gente descobre que ele tem uma parte boa. Ele tentou salvar o filho dele e apesar de ele ter destruído metade da galáxia, ele ainda é um cara que tinha no fundo uma coisa boa. Ele nem sempre foi mal, já mostra isso no filme. Então, tudo bem recontar a história. Então, quando a gente chega na nova trilogia, que já não é mais nova, porque depois da nova teve mais uma, lá mostra, lá sim você pode mostrar como ele se transformou até chegar lá. Lá faz sentido. Mas quando você pega personagens como a Ratched, que você não tem passado nenhum e você quer começar do zero, você tem 2 opções. A primeira opção é você realmente mostrar como ela sempre foi má e como ela sempre foi violenta. A segunda visão é mostrar como ela teve motivos para virar o que ela se transformou. E esse é o meu grande problema com os filmes que tentam fazer isso. Porque vamos ser sinceros, quando você coloca um vilão como protagonista do filme, você que está assistindo o filme, está vendo a história do lado dele. Então, se eu estou contando uma história minha, por exemplo, eu nunca vou ser, por exemplo, o cara errado. Mesmo que eu esteja errado, eu vou tentar amenizar o máximo possível as falhas que eu fiz, porque é a minha versão. Então isso que acontece, é impossível você contar a história de um vilão e fazer com que ele seja um bonzinho. Isso me incomodou muito na série Ratched. Eu acho que eles não conseguiram trabalhar a personagem assim. Só que se você pegar na história do cinema, a Netflix não fez nada de novo. Existem outros vilões na cultura pop que são muito famosos e que tentaram ter uma releitura. Mas a pergunta é, isso era necessário? O quanto isso que eles fazem normalmente com esses vilões acrescenta para a história do filme e para aquele universo? Na minha opinião, quase nada. Na maioria das vezes que eles tentam fazer isso, eles enfraquecem o vilão. Tanto que eu vejo muitas vezes, por exemplo, pessoas querendo
mostrar isso com o Scar no Rei Leão. Eu já vi algumas vezes pessoas falando que ele não era um rei tão ruim, que a seca não era a culpa dele que aconteceu no filme, e que na história de origem ele era um leão bom que foi se transformando. Mas não é muito mais legal você achar que o Scar ele é mal só porque ele é mal, porque ele quer o poder? É muito mais interessante. Então, esse é o meu ponto nesse vídeo. Até quanto vale a pena você contar a história do vilão? E outra, você realmente se interessa em saber aquele passado dele? Porque é diferente você fazer uma continuação de um filme e mostrar que ele teve uma redenção. Assim como aconteceu com o Kylo Ren na franquia nova do Star Wars. Ele era um cara mal, fez mal, só que na sequência ele foi se redimindo. E é por isso que quase nunca eu acho que é positivo você querer contar essa história. Até porque eu só queria destacar uma coisa para finalizar, que é o seguinte. Normalmente, a maioria dos roteiros e filmes que você vê querendo fazer esse vilão se tornar herói, eles são todos iguais. Eles nunca tentam fazer uma coisa diferente que vai revolucionar o cinema ou trazer algo novo que vale você assistir. Não, eles pegam aquela história que a gente já viu 1000 vezes e eles repetem aqui. Mais um motivo para não ter sentido você querer recontar a história desses vilões. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. O link para minhas redes sociais estarão aqui embaixo, caso tenha interesse em me seguir. O link para as redes sociais do canal estará aqui embaixo, caso você queira seguir as redes sociais do canal. O link para o blog Espectador Rabugento estará aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, você concorda com a minha opinião que os vilões quase nunca merecem uma origem? Tem algum vilão que você teve uma origem contada e que você não gostou? Ou teve algum vilão que teve origem contada e que você gostou? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.